E aí, as pessoas que estão ali, elas começam a dizer: tem alguém aqui com a gente. E aí, foi quando alguém falou assim: tem um mago negro aqui na sala junto conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui do canal Bisavô Ioiô, onde eu vou gravar mais um relato para vocês. Relato esse que aconteceu enquanto eu estudava sobre apometria. Vocês já ouviram falar de apometria? A apometria, ela é uma técnica usada em algumas casas espíritas, né? Não são todas. Alguns centros de Umbanda também. Que é uma técnica que a gente usa para tratar o corpo espiritual no astral. Isso. Nós desmembramos ou desdobramos o consulente que deseja passar com a técnica de apometria, né? E ali a gente vai tratar os 7 corpos, né? Nós temos 7 corpos, que são eles: corpo físico, étnico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e o corpo átmico. A apometria, ela tem algumas leis essa que aqui eu mais gosto. Eu vou até ler para vocês. São 13 leis que tem dentro da apometria. E a que eu mais gostei quando eu aprendi sobre apometria, tá aqui nos meus estudos, ó, no meu caderno guardado de quando eu estudei apometria, e eu vou ler para vocês. É a 11ª lei de apometria. É a ação telúrica. Ela fala sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Olha só que interessante. Esta lei fala da ação do planeta Terra sobre o espírito, possuidor de bastante inteligência, que se recusa a reencarnar. Porque no mundo espiritual ouvimos falar que sim, tem espíritos que não querem reencarnar. Eles se recusam. Este espírito começa a sofrer a atração da massa planetária. Processo este lento, porém progressivo. Progressivo, com o planeta sofrendo uma ação destrutiva, deteriorando ou deformando o espírito e tudo que o cerca. Esta lei não é aplicada pelo operador. O operador apenas o alerta, o espírito transgressor das leis cósmicas, mostrando através de um espelho o estado que está o seu espírito, levado por ações maléficas. Ninguém burla as leis divinas. Então, dentro do que eu estudei de apometria, esse espírito ele acaba se fundindo com o planeta Terra. Pode virar uma pedra. Ele passa a fazer parte de Gaia, do planeta Terra. Então, das 13 leis da apometria, a 11ª lei é a mais interessante. E eu estudei apometria, fiz o curso, estudei a teoria por um período e depois eu fui na prática. E foi na prática que aconteceu este relato que eu vou falar para vocês, ok? Como que acontece essa prática lá na casa espírita, né? Depois de um tempo que você tá ali aprendendo o que é sobre apometria, como que é feita a técnica, os 7 corpos e tudo isso, aí você vai para a prática. A prática é assim: alguém com algum problema vai fazer uma anamnese, vai te mandar um relatório, ele manda o relatório ali para a casa espírita ou para onde está acontecendo a apometria, e ali ele vai falar o que está acontecendo com ele, ok? E através de comandos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acontece o desmembramento ou desdobramento desses corpos. Esses corpos são abertos e aí nós que estamos ali em círculo, depende da casa. Eu, quando fui, ficamos em círculo, temos um vidente que vai ver, né? Temos as outras pessoas que mantêm a energia, o padrão vibracional. É bem parecido com passe na Umbanda. Para vocês, para os consulentes receber um passe mediúnico, os filhos da casa precisam estar com a vibração lá no alto, batendo lá no teto para dar certo, porque senão não dá certo, certo? Pensamento positivo, né? Com todos os rituais que a gente precisa fazer dentro de uma casa Umbanda para poder dar um passe espírita ou uma limpeza espiritual, no caso com o guia, mas o médium, que é o condutor daquele guia, precisa estar bem, porque senão não dá certo. Então aí dentro nós vamos ter um operador, que é a pessoa que dá os comandos, né? Nós vamos ter o vidente, que é a pessoa que vê tudo que está acontecendo, e tem um tanto de outras pessoas que tá ali. E aí eu fui participar desse trabalho, desse tratamento, né? E o vidente tá ali, abre uma vida, abre 2 vidas, abre 3 vidas. E ali, quando a gente abre essas vidas ou esses corpos, a gente vê o que aconteceu ali, quem que ele foi. Eu vou confessar para vocês que não vou. Melhor não. Mas a gente consegue ver, né? Principalmente os videntes conseguem ver quem que essa pessoa foi, o que ela fez em outras vidas, né? Eu tenho outros relatos, aí depois mais pra frente, se me for autorizado, porque não me foi, aí eu falo pra vocês o que eu ia falar e não me deixaram falar, mas tudo bem. Então, estávamos nós lá fazendo o tratamento da pessoa, né? E em determinado momento, o vidente faz uma contagem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pá. E aí, as pessoas que estão ali, elas começam a dizer, tem alguém aqui com a gente. E eu ali pensando, nossa, quem será que tá aqui com a gente, né? Porque, tipo assim, é um misto de emoção, de medo. Era a primeira vez que eu estava participando de uma vivência apômer, né? Até então eu só tinha vivenciado a teoria, não tinha vivenciado a prática. E aí E aí foi quando alguém falou assim, tem um mago negro aqui na sala junto conosco. E aí quando eu olhei assim para a pessoa que falou que tinha um mago negro, porque normalmente todos nós ficamos ali concentrados, de olhos fechados, buscando. Dentro da apometria, o vidente que tá ali na sala, ele fala que você pode falar. Fala o que você tá vendo, não importa se você acha que é muita loucura da sua cabeça, mas você tem que falar. E aí, por um momento, eu abri os meus olhos espirituais, porque eu acredito que foi os meus olhos espirituais, e eu vi o mago negro. E ele estava do lado do vidente, né? Ele estava entre o vidente e mais uma pessoa que estava ali. E eu vi. E na hora que eu vi ele, eu fiquei paralisada. Eu nunca tinha visto o mago negro, foi a primeira vez. E vocês sabem por que eu fiquei paralisada? Porque ele era igualzinho o Darth Vader. E aí eu fiquei pensando, não, eu tô pirada. Isso daqui é uma piração total e eu tô viajando, porque eu estou vendo o Darth Vader, Darth Vader, né, que fala, o Lorde das Trevas, mas é esse aí, gente, que tem um capacete preto, e ele era daquele jeito, ele tinha um capacete todo preto, a roupa dele era toda preta, e aí o vidente começou a falar, tem um mago negro com a gente, aí eu fiquei mais admirada ainda, né, porque
Primeiro falaram que tinha um ser ali com a gente. Quando eu olhei, eu vi aquele ser todo preto, de capacete, de capa. E eu fiquei admirada porque eu estava vendo o Lorde das Trevas na minha frente, né? Eu falei, nossa, que viagem. E aí, quando ele falou, tem um mago negro aqui conosco, quem que está vendo ele? Que eu fui falar, eu não conseguia falar. Porque eu fiquei tão, sei lá, hipnotizada, interrompida, não sei dizer, que eu não conseguia falar. Nisso, o vidente contou novamente e disse que ele abriu um buraco para sugar o mago negro. Na hora que ele falou assim, eu vou abrir um buraco para sugar o mago negro veio voando até as minhas costas e ficou abaixado atrás de mim com as mãos no meu ombro. Aí sim que eu congelei. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a gente, antes da prática, a gente já tinha ouvido falar de magos negros. O professor que dava aula, ele sempre falava que junto com ele tinha 3, 4 magos negros, mas eu não tinha dimensão do que era um mago negro. E na hora que ele ficou ali, que ele pôs a mão no meu ombro, e ele meio que ficou abaixado, porque o vidente disse que ia abrir um buraco, que ia sugar ele. E realmente, nisso eu também vi o buraco que estava aberto, foi um buraco que abriu assim. E ele começou a contar o mago ser sugado, só que não aconteceu nada, ele continuava atrás de mim, eu não conseguia falar. Aí eu já estava paralisada, aí eu já não conseguia mais falar mesmo, eu só conseguia ver que ele estava do meu lado, com a mão no meu ombro. Aí eu ficava pensando, ele vai me levar para junto do buraco, junto com ele, se ele for para esse buraco, né? E aí o vidente começou a falar, gente, vamos firmar a cabeça, vamos fazer pensamento positivo, porque senão ele não vai embora. Vamos, pense em coisas boas. Na hora que ele falou isso, eu pensei no Senhor Tranca a Rua das Almas, porque é o chefe da casa da onde eu faço parte. E eu, nesse momento, eu pensei assim, Senhor Tranca, me ajuda. Na hora que eu falei assim, Senhor Tranca, me ajuda, o mago negro foi sugado para dentro do buraco. E aí ele foi sugado, aquele buraco ali se fechou. E aí a atmosfera ali daquele ambiente, é como eu tive a sensação que eu estava congelada ali. Então, parece que todo mundo descongelou e todo mundo voltou a se mexer, porque é como se todo mundo tivesse paralisado. Então, foi assim uma coisa, e eu não tive coragem de falar para eles que eu tinha visto o mago negro, porque na minha cabeça foi uma viagem muito grande que aconteceu comigo. Eu achei realmente que eu estava viajando, eu achei que fosse coisa da minha cabeça, mas não é, gente. Ou é, não sei também. Pode ser, né? Tudo é tão possível aqui nessa nossa Matrix, nessa nossa realidade. Mas eu sei que foi a primeira vez que eu vi um mago negro e eu fiquei totalmente paralisada. E se vocês forem estudar sobre apometria, vocês vão ouvir falar de magos negros. São seres que estiveram já encarnados, né, no planeta Terra e que sabem muito de magia, e eles não querem estar aqui. Eles não querem, porque quando dentro do que nós aprendemos, dentro do que nós espíritas que acreditamos que a vida continua, acreditamos em reencarnação, o que nós sabemos? Que cada vez que você reencarna, você esquece da sua vida passada. Então, ele não quer. Oi, para quem me acompanha aqui no canal, me diz aí, você já ouviu falar de mago negro? Já teve alguma experiência com mago negro? Conhece? Já conheceu o mago negro? Deixa aqui nos comentários se você já vivenciou um mago negro, teve a experiência que não foi muito agradável, vou dizer para vocês. E eu não quero ter outra experiência com o mago negro. Eu tenho outras histórias que eu vivenciei dentro da apometria, mas essa com o mago negro realmente me deixou impactada e assustada, porque eu tenho o meu lado assustada,
né? Eu não sou assim aquela pessoa, vamos pra cima. Eu não sou, eu sou uma pessoa muito pé no chão. E se eu não conheço, eu tenho medo mesmo. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tive medo. Então eu não quero mais encontrar com o Mago Negro outra vez. Mas eu tenho outras experiências dentro da apometria, do período que teve apometria na casa de axé, da qual eu faço parte. Hoje nós não temos mais apometria, estamos repaginando para ver como que... Porque é como eu disse para vocês, a apometria, ela precisa de algumas pessoas e precisa ter o conhecimento sério da apometria. E aí, o que vocês acharam? Já tiveram experiência com o Mago Negro? Se sim, deixa aí nos comentários, curte, comenta, compartilha. Gratidão pela ancestralidade, conhecimento para o futuro. Axé, namastê.